E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar no mundo da gestão de projetos orientada a dados. Isso aí. E para essa missão temos a ajuda da Kelly, nossa especialista em gerenciamento de projetos e análise de dados. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai destrinchar o capítulo introdutório do livro The Illusion of Control, do Mario Van Hook. Que legal. Ele mergulha na intersecção, entre pesquisa acadêmica e a prática real no gerenciamento de projetos. Que é interessante essa mistura. E a jornada do autor, hein? Yeah. Começou fascinado por ciência da computação, com foco em algoritmos e programação. Ele era apaixonado por essa área. E acabou se tornando um pesquisador renomado na área da gestão de projetos, buscando unir teoria e prática. Ele queria juntar esses dois mundos. Essa trajetória dele, meio que por acaso, já nos mostra que a vida nem sempre segue um plano rígido. Verdade. É como se ele tivesse tropeçado nesse caminho, né? É tipo sem querer. E isso acontece com a gente também, né? Às vezes a gente descobre paixões em áreas que nunca imaginou. A gente nunca sabe o que a vida reserva. E isso nos leva para jornadas incríveis. Mas, voltando ao Van Hook, ele sentiu a necessidade de conectar as pesquisas com o mundo real. Faz sentido? Com o que os profissionais de gerenciamento de projetos realmente enfrentam no dia a dia. Tipo, trazer a pesquisa para a prática. Isso. Ele queria que a pesquisa fizesse diferença na vida das pessoas. E essa busca por unir o mundo acadêmico com a prática, como foi? Imagino que não deve ter sido fácil. Ele descreve essa experiência como andar sobre cascas de ovo. Caramba! Tentar agradar os acadêmicos, que buscam novas teorias. Sim, os acadêmicos querem sempre inovar. E ao mesmo tempo os profissionais. Que querem soluções práticas. Eles querem algo que funcione no dia a dia, não é moleza conciliar esses dois lados. Parece que ele estava num campo minado. E aí entra a sacada do livro, né? Ele tenta construir uma ponte entre esses dois mundos. Legal. Através do gerenciamento de projetos orientado a dados. E o que o impulsionou a se aprofundar nesse gerenciamento de projetos orientado a dados? A colaboração com profissionais da área foi fundamental. Okay. Ao trabalhar com gerentes de projeto, ele conheceu o Earned Value Management. Earned Value Management. Ou EVM. É uma metodologia para acompanhar e analisar o desempenho de projetos, com base em dados, prevendo possíveis problemas. Então é tipo um sistema de alerta para evitar que os projetos saiam dos trilhos. Exatamente. E foi aí que ele se apaixonou pelo tema. Isso, ele viu o poder dos dados em ação e ficou fascinado. Legal. O EVM usa dados para comparar o que foi planejado com o que realmente está sendo realizado. Isso mesmo. E com isso você consegue ter uma visão mais precisa do andamento do projeto, certo? Você consegue ver se o projeto está dentro do prazo, do orçamento, se a qualidade está sendo mantida. É tipo um raio-x do teu projeto. Exatamente. E essa paixão pelo EVM o levou a escrever seu primeiro livro, Measuring Time, que foi super bem recebido pela comunidade de gerenciamento de projetos. O livro fez bastante sucesso. Tanto que ganhou um prêmio da International Project Management Association. Da IPMA, isso mesmo. Caramba, que legal. Parece que o livro realmente fez sucesso. E depois disso, ele se dedicou totalmente à vida acadêmica. Na verdade, não. Não. O sucesso do livro abriu portas para ele no mundo profissional. Interessante. Ele começou a atuar como consultor em várias empresas na Europa. Caramba. Ele até fundou a empresa ORIS com um amigo. Que legal. E juntos desenvolveram um software de gerenciamento de projetos chamado ProTrack. Nossa, ele realmente mergulhou de cabeça no mundo prático. Mas e a academia? Ele acabou abandonando a pesquisa. Ele chegou a considerar, mas sentia falta do ambiente de pesquisa. É que a pesquisa tem seu charme. E da oportunidade de formar novos pesquisadores. Passou bastão pra frente. Então ele decidiu voltar para a universidade e montar um grupo de pesquisa com jovens doutorandos. Legal. Focando no EVM. Que bacana. Parece que ele conseguiu conciliar suas duas paixões. E como foi essa experiência de formar um novo time de pesquisa? Teve algum desafio? Teve sim. Montar uma equipe e conseguir financiamento para pesquisa nunca é fácil. A gente sabe bem como é isso. Imagina só, ele submeteu um projeto ambicioso, pedindo 1,3 milhões de euros para desenvolver 8 teses de doutorado. Que projeto grandioso. Com foco em aprimorar o EVM. Mas, pelo que você está contando, parece que ele não conseguiu o financiamento de primeira, né? Exatamente. A proposta inicial foi rejeitada. Eita. Sabe aquele andar sobre cascas de ovo que ele mencionou? Sim. Então, alguns avaliadores acharam a pesquisa acadêmica demais, enquanto outros a consideraram prática demais. Parece que ele ficou preso de novo naquela lacuna entre teoria e prática. E aí o que ele fez? Desistiu do projeto. De jeito nenhum. Ufa! Ele reformulou a proposta,
focando em mostrar como a pesquisa poderia contribuir tanto para o mundo acadêmico quanto para o profissional. Faz sentido. Ele tentou agradar gregos e troianos. Exatamente. E dessa vez? Dessa vez ele conseguiu. 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 Ele formou seu grupo de pesquisa com estudantes de doutorado da Bélgica, China, Irã e Turquia. Caramba, um time internacional? Além de 2 pós-doutorandos e um colega professor de Portugal. Um time de peso. Que legal! E o que eles conseguiram realizar com essa pesquisa? Teve algum resultado importante? O trabalho deles foi tão relevante que o Van Hooker recebeu outro prêmio da IPMA. Sério? 2 anos depois do primeiro. Nossa. Dessa vez, pelo conjunto da obra. Que incrível. Parece que a persistência dele valeu a pena. Ele não desistiu do seu sonho. E o livro que a gente está analisando hoje é resultado dessa pesquisa. É? Sim. O livro é uma síntese de anos de pesquisa do Van Hooker e sua equipe. Calma. Explorando o poder dos dados para a tomada de decisões em projetos. Interessante. E como o livro aborda essa questão da lacuna entre teoria e prática, ele dá exemplos de como usar os dados no dia a dia. Com certeza. Ele mostra como a análise de dados pode complementar a experiência e a intuição humana, levando a decisões mais eficazes. Então, os dados não substituem a experiência, mas ajudam a gente a tomar decisões mais inteligentes. Exatamente. É como se os dados fossem um farol que ilumina o caminho. Legal. É. E ele explora como essa questão dos dados se reflete na prática do gerenciamento de projetos. Tipo, como era antigamente e como é hoje em dia. Sim. Ele menciona que no início de sua carreira, o gerenciamento de projetos era visto como uma atividade focada principalmente em habilidades interpessoais. E tipo, saber lidar com pessoas, ser um bom comunicador. Isso. Mas com o tempo, a importância da análise de dados se tornou cada vez mais evidente. Faz sentido. Com o avanço da tecnologia e a disponibilidade de dados, é natural que a análise de dados tenha se tornado crucial para o gerenciamento de projetos. Mas essa mudança de foco aconteceu de repente. Ele destaca que a mudança foi gradual. No começo, ele tinha dificuldade em explicar aos alunos e profissionais, né, a importância dos algoritmos e das análises estatísticas. As pessoas não estavam acostumadas com essa abordagem. Mas hoje em dia, a maioria já reconhece o valor de uma abordagem orientada a dados. O mundo mudou bastante, né? Mas, e aí, como ele vê a relação entre os dados e as pessoas no gerenciamento de projetos? É uma disputa. Ou eles podem trabalhar juntos? E ele defende que os dados e os algoritmos podem complementar a experiência humana, mas não substituí-la completamente. Entendi. A intuição, a criatividade e as habilidades interpessoais continuam sendo importantes. A gente não pode virar robôs. Mas precisam ser combinadas com uma análise rigorosa dos dados. É uma parceria, né? Isso. Dados e pessoas trabalhando juntos para alcançar melhores resultados. Perfeito. E ele dá algum exemplo prático dessa parceria? Ele usa uma frase do William Edwards Deming que eu acho fantástica. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Verdade. Os dados nos ajudam a embasar nossas opiniões em evidências concretas, né? A gente sai do achismo. E como o livro está estruturado? Ele conta a história do Van Hooker. Vai direto ao ponto. Ele divide o livro em 4 partes. 4. A primeira é uma introdução geral, onde ele apresenta o tema Legal. e sua trajetória. Pra gente conhecer um pouco da história dele. A segunda, o que os acadêmicos fazem. Interessante. Mergulha nas pesquisas acadêmicas. E como elas podem contribuir pro avanço do conhecimento. É a parte mais teórica, né? Isso! Legal. E a terceira parte? Qual o foco? A terceira parte é o que os profissionais querem, que traz a perspectiva prática, né? Mostrando como os resultados das pesquisas podem ser aplicados no dia a dia do gerenciamento de projetos. Legal. Então ele tenta fazer essa ponte entre a teoria e a prática. Exatamente. E a quarta e última parte, qual o tema principal? A quarta parte é dedicada aos dados em si. Interessante. Ele explora os desafios e as oportunidades da coleta, análise e interpretação de dados em projetos. Parece bem completo. Ele realmente aborda o tema de forma abrangente, né? Sim. Ele explora a teoria, a prática e a importância dos dados. E ele faz de forma muito pessoal, né? Ele compartilha suas próprias experiências e reflexões ao longo da carreira. Que bacana. Acho que essa abordagem pessoal torna o livro ainda mais interessante, né? A gente se sente mais próximo do autor, né? Permite que o leitor acompanhe a jornada dele e se conecte com suas ideias de forma mais profunda. Mas ele dá exemplos concretos de como a análise de dados pode ser aplicada em projetos. Sim,
Dá. Ele apresenta estudos de caso, resultados de pesquisas e exemplos práticos. Legal. Que ilustram como os dados podem ser usados para melhorar o planejamento, o acompanhamento e o controle de projetos. Excelente. Isso é fundamental para que os leitores consigam visualizar como aplicar os conceitos na prática. E quais são os principais tipos de dados que ele aborda no livro? Ele trabalha com 2 tipos principais de dados. Os dados artificiais, gerados por simulações, Certo. e dados empíricos, coletados de projetos reais. Interessante. E qual a importância de se trabalhar com esses 2 tipos de dados? Eles se complementam. Sim, exatamente. Os dados artificiais permitem realizar experimentos controlados, testando diferentes cenários e variáveis. É como se a gente pudesse criar um mundo ideal para testar nossas ideias. Isso é uma boa analogia. Já os dados empíricos trazem a realidade para a pesquisa, Faz sentido. mostrando como os projetos se comportam no mundo real. A gente precisa ter os 2 lados da moeda, né? Com certeza. A teoria e a prática. E o Van Hook defende o uso dos 2 tipos de dados. Sim. Ele argumenta que a combinação de dados artificiais e empíricos é fundamental para uma pesquisa robusta e relevante. A gente precisa unir o melhor dos 2 mundos. E essa combinação também é importante para os profissionais que gerenciam projetos no dia a dia. E como ele usa esses dados para aprimorar metodologias de gerenciamento de projetos, ele propõe alguma mudança ou nova abordagem. Ele utiliza os dados para comparar diferentes métodos de gerenciamento de projetos. Identificar seus pontos fortes Certo. e fracos e propor melhorias Legal. e novas abordagens. Então ele coloca a mão na massa e usa os dados para realmente fazer a diferença na gestão de projetos. Mas, e na prática, ele apresenta alguma ferramenta ou técnica específica para análise de dados em projetos. Sim. Ele explora diversas ferramentas e técnicas, É. desde as mais simples, como gráficos e tabelas, Certo. até as mais sofisticadas, como algoritmos de otimização Nossa. e modelos estatísticos. Interessante. Ele realmente aborda o tema de forma abrangente, né? Desde os conceitos básicos até as técnicas mais avançadas. E ele consegue explicar tudo isso de forma clara e acessível. Sim, ele faz isso de forma muito didática, Que bom. explicando os conceitos de forma clara e acessível, mesmo para quem não tem muita familiaridade com análise de dados. A gente não precisa ser um gênio da matemática para entender o livro. Exatamente. Ele tem o dom de traduzir a linguagem técnica para uma linguagem mais acessível, sem perder o rigor científico. Que ótimo. Acho que essa é uma das grandes qualidades do livro. Conseguir comunicar conceitos complexos de forma simples e compreensível. E qual a principal mensagem que ele quer transmitir com esse livro? Qual a grande lição que ele quer deixar para os leitores? Acho que a principal mensagem é que a gestão de projetos orientada a dados é essencial para o sucesso de qualquer projeto, independentemente do tamanho, da complexidade ou da área de atuação. Então os dados são importantes para todo mundo que gerencia projetos. Exatamente. Ele quer mostrar que os dados não são um bicho de 7 cabeças. Muita gente tem medo dos dados. Mas sim aliados poderosos, Legal, que podem nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes e eficazes. concordo plenamente. Acho que essa é uma mensagem muito importante para os profissionais de hoje em dia, que precisam estar cada vez mais preparados para lidar com a crescente quantidade de dados disponíveis. Mas será que todos os profissionais estão prontos para abraçar essa nova forma de gerenciar projetos? Essa é uma ótima pergunta, Josué. Na minha experiência como especialista em gerenciamento de projetos, o maior desafio que os profissionais enfrentam ao lidar com dados é a resistência à mudança. As pessoas têm medo do novo. Muitos se sentem intimidados pelos dados. Os dados podem parecer assustadores para quem não está acostumado. Acham que a análise de dados é algo complexo demais. É que exige conhecimentos técnicos avançados. Isso não é pra mim. Entendo. As pessoas tendem a se apegar ao que é familiar, ao que já conhecem. Elas ficam na zona de conforto. E têm medo de se aventurar em novos territórios. É mais fácil continuar fazendo as coisas do jeito que sempre foram feitas. O velho bom sempre fizemos assim. Mesmo que não seja o jeito mais eficiente. Exatamente. No caso da gestão de projetos orientada a dados, esse medo se manifesta na forma de desculpas. Que tipo de desculpas? Não tenho tempo para analisar dados. Essa é clássica. Não tenho as ferramentas certas. É culpa sempre da ferramenta. Os dados não são confiáveis. Sempre tem uma desculpa para não usar os dados. A análise de dados é coisa para especialistas. Essa é para se livrar da responsabilidade. Mas, no fundo, o que existe é o medo de sair da zona de conforto. É de ter que aprender coisas novas. Ter que mudar a forma de trabalhar. A mudança pode ser desafiadora,
mas também pode ser muito recompensadora. Mas o mais irônico é que a análise de dados, quando bem aplicada, pode simplificar o trabalho. É verdade. Tornar as decisões mais fáceis. Eficazes. E até mesmo liberar tempo para que os profissionais se dediquem a tarefas mais estratégicas. Exato. Em vez de ficar apagando o incêndio, a gente pode se dedicar a planejar o futuro. Com certeza. A análise de dados não é um fardo, mas sim uma ferramenta É uma aliada. que pode nos ajudar a trabalhar de forma mais inteligente e eficiente. E o livro do Van Hook faz um excelente trabalho ao desmistificar a análise de dados, mostrando que ela não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma aliada poderosa que pode nos ajudar a alcançar melhores resultados. É verdade, ele faz isso com maestria. Concordo plenamente. Acho que esse é um dos grandes méritos do livro. Mostrar que a gestão de projetos orientada a dados é acessível a todos, Isso. independentemente de seus conhecimentos técnicos ou de suas habilidades matemáticas. A mensagem é: você também pode. Legal. Com certeza. Ele nos mostra que a análise de dados não precisa ser um processo complexo e intimidador. A gente não precisa ser um cientista de dados para usar os dados a nosso favor. Exatamente. Com as ferramentas certas e a mentalidade adequada, qualquer pessoa pode usar os dados a seu favor, Legal. transformando-os em insights valiosos que podem melhorar significativamente a gestão de seus projetos. Maravilha. Acho que essa é uma mensagem muito inspiradora e encorajadora para os profissionais que ainda resistem a adotar gestão de projetos orientada a dados. Mas, para aqueles que já estão prontos para abraçar essa nova abordagem, o que o Van Hook destaca como o primeiro passo? Ele enfatiza a importância de entender o contexto do projeto. O contexto. Antes de começar a analisar os dados, Entendi. Mas por que essa atenção ao contexto é tão importante? Os dados por si só não são suficientes. ele argumenta que os dados por si só não contam toda a história. Interessante. É preciso entender o contexto do projeto, os objetivos, as restrições, Texto. os riscos envolvidos, Para quê? para que a análise dos dados seja realmente eficaz. Faz todo sentido. É como tentar montar um quebra-cabeça sem ter a imagem completa como referência. Você pode até conseguir juntar algumas peças, mas nunca terá a visão completa do cenário. Exatamente. Ele nos alerta para o risco de se tomar decisões baseadas apenas em números, sem levar em consideração todos os fatores que influenciam o projeto. É como aquele ditado. Os números não mentem, mas os mentirosos usam os números. É isso aí? Ou seja, é preciso ter cuidado para não usar os dados de forma manipulativa. É. Ou para justificar decisões pré-concebidas, é preciso ser crítico, questionar as informações, buscar diferentes perspectivas antes de tomar qualquer decisão. Com certeza. Ele nos incentiva a sermos detetives de dados. Detetives de dados. Investigar as informações, buscar padrões, identificar inconsistências e questionar tudo que nos parece suspeito. Que legal. Acho que essa analogia do detetive de dados é muito interessante. Né? E nos ajuda a entender a importância de sermos críticos e analíticos em relação aos dados. Mas ele dá exemplos de como essa falta de atenção ao contexto pode levar a erros na análise dos dados. Ele menciona casos em que projetos fracassaram, porque os gestores se apegaram apenas aos números, ignorando sinais de alerta que estavam evidentes no contexto do projeto. E você se lembra de algum exemplo específico que ele cita no livro? Lembro sim. Ele menciona um caso em que um projeto de construção de um prédio estava atrasado e acima do orçamento. Mas os gestores continuavam confiantes de que conseguiriam entregar o projeto dentro do prazo e do custo previstos, Baseados em quê? baseando-se apenas nos relatórios de progresso, que mostravam um avanço satisfatório das obras. Parece que deu tudo errado, né? O que aconteceu? Por que eles erraram na análise dos dados? Eles ignoraram fatores externos Que tipo de fator? que estavam impactando o projeto, como a escassez de mão de obra qualificada na região e o aumento do preço dos materiais de construção. Esses fatores impactam bastante um projeto de construção. E esses fatores não estavam sendo considerados nos relatórios de progresso, que se baseavam apenas nas atividades já concluídas, Entendi. sem levar em conta os desafios que ainda estavam por vir. Caramba, que erro grave. Eles se concentraram apenas nos dados quantitativos, ignorando completamente o contexto qualitativo do projeto. Exatamente. E o resultado foi um grande prejuízo para a empresa, que teve que arcar com custos adicionais e atrasos significativos na entrega do projeto. Que lição importante. Esse exemplo mostra como é fundamental analisar os dados de forma crítica e contextualizada, levando em consideração todos os fatores que podem influenciar o projeto. Com certeza. Ele nos alerta para a necessidade de sermos detetives de dados completos.
A gente precisa ir além dos números. Investigando não apenas os números, mas também o contexto em que esses números estão inseridos. Concordo plenamente. Acho que essa é uma das grandes lições que podemos tirar desse livro. A importância de se ter uma visão holística da gestão de projetos, combinando a análise de dados com a compreensão do contexto e a capacidade de lidar com as pessoas e os desafios que surgem ao longo do caminho. Sem dúvida. A gestão de projetos orientada a dados é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com sabedoria, discernimento e uma boa dose de bom senso. E o livro oferece as ferramentas para que os leitores desenvolvam essa sabedoria e discernimento. Com certeza. Ele nos equipa com conhecimento, as técnicas e a mentalidade crítica, necessária para usarmos os dados a nosso favor, Legal. transformando-os em insights valiosos que nos guiam na tomada de decisões mais eficazes. Maravilha. Acho que essa é a melhor definição que poderíamos dar para a gestão de projetos orientada a dados. Transformar dados em insights que nos ajudam a tomar melhores decisões. Concordo plenamente. E o livro nos mostra como fazer essa transformação de forma prática e eficiente, com exemplos reais, dicas úteis Legal? e ferramentas acessíveis. Excelente. Acho que essa conversa já nos deu um ótimo panorama do livro e das ideias principais que ele aborda. Mas antes de prosseguirmos, queria te fazer uma pergunta, Kelly. Na sua experiência como especialista em gerenciamento de projetos, como os profissionais podem começar a incorporar a análise de dados em seus projetos, mesmo que seja aos poucos? Uma dica importante é começar com algo simples. Identifique um problema, Certo. ou uma decisão que precisa ser tomada no seu projeto. Legal. Depois, pense em quais dados você poderia coletar para te ajudar a entender melhor esse problema ou a tomar essa decisão de forma mais embasada. Legal. E depois de coletar os dados, qual o próximo passo? Analise os dados. Você não precisa usar ferramentas complexas logo de cara. A gente pode começar com o básico. Um gráfico simples ou uma tabela bem organizada podem te ajudar a enxergar padrões. E tendências nos dados. Legal. E o mais importante, use esses insights para tomar decisões mais informadas e eficazes. Faz sentido. Começar com algo simples e ir aumentando a complexidade aos poucos, conforme você se sente mais confortável, é como aprender a andar de bicicleta. Primeiro você usa as rodinhas de apoio, depois vai tirando aos poucos até conseguir pedalar sozinho. Exatamente. E não tenha medo de pedir ajuda. Existem muitos recursos disponíveis online, É verdade. como cursos, tutoriais e comunidades de prática, que podem te ajudar a dar os primeiros passos na análise de dados. Ótima dica. Aprender com quem já tem experiência pode acelerar muito o processo. E ele faz essa conexão de uma maneira bem interessante, mostrando como a pesquisa acadêmica pode ser útil para os profissionais que gerenciam projetos na prática. No livro, ele define 3 missões principais da pesquisa acadêmica. 3 missões. E quais seriam elas? A primeira é trazer estrutura para a literatura existente. Ele argumenta que muitas vezes a literatura sobre gerenciamento de projetos é confusa e fragmentada. A gente vê muita coisa diferente por aí. Diferentes autores usam termos diferentes para os mesmos conceitos, Cada um fala de um jeito. o que dificulta o entendimento, né? Aham. E a aplicação prática. É verdade, a gente se depara com um monte de termos técnicos e siglas. E às vezes fica difícil acompanhar. E é aí que entra a pesquisa acadêmica. Ah. Ela organiza essa bagunça. Legal. Compara diferentes métodos, identifica as melhores práticas e apresenta tudo de forma clara Aham. e concisa para os profissionais. Então a pesquisa acadêmica funciona como um filtro, É tipo isso. ajudando a gente a separar o que realmente importa de todo aquele mar de informação. Exatamente. Para fazer isso, os pesquisadores usam experimentos computacionais, Aham. simulações, Certo. análises estatísticas, tudo para avaliar a eficácia de diferentes métodos Aham. e identificar os que realmente funcionam na prática. Mas, e aí alguns poderiam dizer que essa comparação de métodos é muito teórica, muito acadêmica. Como esse tipo de pesquisa ajuda alguém que está gerenciando um projeto com prazos apertados e pressão por resultados? É uma crítica válida. Mas a pesquisa acadêmica não fica só no campo da teoria. Não. Ela se preocupa em validar os conceitos, na prática. Legal. Em testar se as coisas realmente funcionam no mundo real, No dia a dia? ao comparar diferentes métodos. Aham. E identificar os mais eficazes, a pesquisa ajuda os profissionais a tomar decisões mais embasadas, Faz sentido. evitando erros e otimizando seus projetos. Me entendi. Então, além de organizar a informação, a pesquisa acadêmica também tem essa preocupação com a aplicação prática, com o que realmente funciona no dia a dia. E qual seria a segunda missão da pesquisa, então? A segunda missão é estender Aham. e modificar os
os métodos existentes, buscando sempre aprimorá-los, né, torná-los mais eficientes e adaptá-los às novas demandas do mercado. Ou seja, não basta apenas organizar o que já existe, né? Não. A pesquisa também precisa inovar, buscar novas soluções para os desafios da gestão de projetos. E como os pesquisadores fazem isso na prática? Eles não têm medo de meter a mão na massa? Eles vão lá e fazem acontecer. Modificam os métodos existentes, testam novas abordagens, Legal. experimentam até encontrar soluções que realmente façam a diferença. Eles não desistem fácil. Imagine um mecânico que não só conserta o carro, mas também busca maneiras de melhorar um motor, torná-la mais potente, Legal. econômico. É uma ótima analogia. Então, a pesquisa acadêmica está sempre buscando esse aprimoramento contínuo, Isso. esse ajuste fino para alcançar o melhor desempenho. Sempre buscando a excelência. Mas, e a terceira missão? O que mais os pesquisadores fazem? Além de organizar a literatura e aprimorar os métodos existentes. A terceira missão é a mais ousada de todas. Para premissa ideias totalmente novas. Ideias que vão além das necessidades atuais do mercado, que desafiam o status quo Que legal. e que abrem caminho para novas formas de pensar e fazer a gestão de projetos. Então, a pesquisa acadêmica não se limita ao presente, mas também se projeta para o futuro, Isso. buscando antecipar as necessidades do mercado e criar soluções inovadoras que ainda nem foram imaginadas. Eles pensam fora da caixa. Essa liberdade para pensar fora da caixa é fundamental para que a gestão de projetos continue evoluindo e se adaptando às mudanças do mundo. É realmente inspirador pensar na pesquisa acadêmica como essa força que impulsiona a inovação Eles são os pioneiros. em gestão de projetos. Mas pensando na realidade dos profissionais que estão no dia a dia, lidando com prazos, orçamentos e clientes exigentes, você acha que existe uma boa comunicação entre o mundo acadêmico e o mundo profissional em gestão de projetos? Essa é uma questão crucial, Josué. Infelizmente, a comunicação entre esses dois mundos ainda é um desafio. Parece que tem um abismo entre a teoria e a prática. Muitos profissionais ainda veem a pesquisa acadêmica como algo distante da realidade. Algo que fica restrito aos livros e às universidades. É verdade. É comum ouvirmos frases como isso é muito teórico, na prática as coisas são diferentes. Essa pesquisa não se aplica ao meu projeto. Essas frases são bem comuns, né? E essa desconexão é um problema. Porque impede que as descobertas da pesquisa cheguem aos profissionais, que poderiam se beneficiar delas. O conhecimento fica preso na Torre de Marfim. Imagine um médico que se recusa a ler os estudos científicos mais recentes e continua usando tratamentos ultrapassados. Nossa. É a mesma coisa. Faz sentido. Mas o que você acha que poderia ser feito para melhorar essa comunicação? Acho que os pesquisadores precisam fazer um esforço maior para comunicar suas descobertas de forma mais acessível e prática. Traduzir o cientifiquez para a linguagem do dia a dia. Mostrando como os resultados da pesquisa podem ser aplicados no dia a dia dos projetos. Palestras, workshops, artigos em revistas especializadas, tudo isso pode ajudar a aproximar a pesquisa da realidade dos profissionais. Mostrar que a pesquisa pode sim fazer diferença na prática. E os profissionais, o que eles podem fazer? Eles precisam se abrir mais para o conhecimento acadêmico. E sair da zona de conforto. Buscar informações relevantes para suas áreas de atuação. Participar de eventos. Certo. Ler artigos. Conversar com pesquisadores. É preciso ter essa curiosidade. A gente nunca pode parar de aprender. Essa vontade de aprender e de se atualizar. Concordo. É preciso construir pontes entre esses dois mundos, criar canais de comunicação mais eficientes para que o conhecimento flua de forma mais livre e proveitosa para todos. Com certeza. E o livro do Van Cook é um ótimo exemplo de como essa ponte pode ser construída. Ele conecta a pesquisa acadêmica com a prática profissional de forma brilhante, mostrando como as descobertas da pesquisa podem ser usadas para melhorar a gestão de projetos no mundo real. E ele faz isso de uma forma que os profissionais conseguem entender e aplicar. Sim, ele usa uma linguagem clara, acessível, com exemplos práticos. E até um toque de humor. Legal. Ele consegue descomplicar a pesquisa acadêmica, tornando mais palatável para os profissionais. Que legal. Acho que essa é uma das grandes qualidades do livro. Mostrar que a pesquisa acadêmica não é um bicho de 7 cabeças, mas sim uma aliada poderosa que pode nos ajudar a alcançar melhores resultados em nossos projetos. É isso aí. Mas, falando em resultados, como o Van Hu
aborda a questão dos dados em gestão de projetos. Ele defende que os dados são a solução para todos os problemas. Ele reconhece a importância dos dados, mas também alerta para os desafios e as armadilhas. Ele mostra que os dados, apesar de essenciais, exigem cuidado e atenção. Nem sempre eles estão bem definidos, disponíveis ou fáceis de usar. Ou seja, não basta apenas ter os dados, né? É preciso saber usá-los de forma inteligente. Exatamente. E é sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso Deep Dive. Ótimo. Então, vamos mergulhar no mundo dos dados e descobrir como Van Hook nos guia nesse universo. Exatamente, Josué. Ele mergulha fundo nessa questão dos dados, mostrando que, apesar de essenciais, eles exigem cuidado e atenção. Nem sempre os dados estão bem definidos, disponíveis ou fáceis de usar. É como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas cheia de peças, mas sem saber para que serve cada uma. Ou como usá-las, né? Ter acesso aos dados é só o primeiro passo. Perfeito. É preciso saber coletar os dados certos, organizá-los de forma adequada, analisá-los com as ferramentas certas e, principalmente, interpretá-los com bom senso. E nunca se esquecendo do contexto do projeto. E como Van Hook aborda essa questão da coleta e análise de dados no livro? Ele sugere algum método ou ferramenta específica? Ele apresenta 2 tipos principais de dados: os dados artificiais e os dados empíricos. Ele explora as vantagens e desvantagens de cada um e como combiná-los para ter uma análise mais completa. E qual a diferença entre esses 2 tipos de dados? Para quem está começando a se aventurar nesse mundo da gestão de projetos orientada a dados, essa distinção pode ser confusa. Ótima pergunta, Josué. Os dados artificiais são gerados por simulações, por modelos computacionais. Eles são úteis para testar hipóteses, experimentar diferentes cenários e avaliar a eficácia de diferentes métodos. Tudo isso em um ambiente controlado, sem os riscos do mundo real. Entendi. É como se fosse um laboratório de projetos, onde a gente pode simular diferentes situações e testar diferentes abordagens sem medo de errar. E os dados empíricos, como se encaixam nesse contexto? Os dados empíricos são coletados de projetos reais, de situações que aconteceram de fato. Eles são essenciais para validar as teorias e verificar se os métodos que funcionam bem nas simulações também funcionam bem na prática. Eles trazem a realidade para a pesquisa e mostram como as coisas realmente acontecem no mundo real. Faz todo sentido. A gente precisa ter os 2 lados da moeda. A simulação, que nos permite testar ideias e hipóteses em um ambiente controlado, e a validação com dados reais, que nos mostra o que realmente funciona na prática. E o Van Hook defende o uso dos 2 tipos de dados. Sim, ele argumenta que a combinação de dados artificiais e empíricos é fundamental para uma pesquisa robusta e relevante. E essa combinação também é importante para os profissionais que gerenciam projetos no dia a dia. Então, na prática, como podemos usar esses 2 tipos de dados para melhorar a gestão de projetos? Ele dá exemplos concretos no livro. Ele dedica uma parte inteira do livro à questão dos dados, explorando os desafios e as oportunidades da coleta, análise e interpretação de dados em projetos. Ele mostra como gerar dados artificiais, como coletar dados empíricos, como usar diferentes ferramentas de análise e, principalmente, como interpretar os resultados de forma crítica e contextualizada. Ou seja, ele não fica só na teoria, mas também nos dá um guia prático para trabalhar com dados em projetos. Mas será que todo mundo precisa se tornar um especialista em análise de dados para aplicar esses conceitos? Não necessariamente. Ele apresenta ferramentas e técnicas que vão desde as mais simples, como gráficos e tabelas, até as mais sofisticadas, como algoritmos de otimização e modelos estatísticos. O importante é escolher as ferramentas adequadas para cada situação e saber interpretar os resultados de forma crítica e contextualizada. E ele defende algum tipo de ferramenta específica? Ou a escolha depende do projeto e dos dados disponíveis? A escolha das ferramentas depende de vários fatores, como o tipo de projeto, a complexidade dos dados, a disponibilidade de recursos e o nível de conhecimento da equipe. Ele apresenta diferentes opções e discute as vantagens e desvantagens de cada uma, para que os profissionais possam escolher as ferramentas mais adequadas às suas necessidades. Parece que ele realmente se preocupou em tornar o livro acessível para todos os públicos, desde os iniciantes até os mais experientes. E qual seria a mensagem principal que ele quer transmitir sobre a gestão de projetos orientada a dados? Acho que a principal mensagem é que os dados são nossos aliados. Eles podem nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes, a evitar erros, a prever problemas e a alcançar melhores resultados. Mas é preciso saber usá-los com sabedoria, discernimento e bom senso. E nunca se esquecendo do contexto do projeto, dos objetivos, das restrições e dos riscos envolvidos. Ou seja, não basta apenas ter os dados. É preciso saber interpretá-los e usá-los para tomar decisões mais eficazes. E para finalizar nosso Deep Dive de hoje, Kelly, o que você diria para os nossos ouvintes que ainda têm dúvidas sobre a importância da gestão de projetos orientada a dados?
qual seria a sua principal dica? Eu diria, não tenham medo dos dados. Abracem essa nova forma de gerenciar projetos. Os dados são ferramentas poderosas que podem nos ajudar a alcançar resultados incríveis. Comecem devagar, experimentem, aprendam com os erros e celebrem os acertos. A jornada é desafiadora, mas recompensadora. Perfeito, Kelly. Acho que essa é uma mensagem muito inspiradora para encerrarmos nosso Deep Dive. E para aqueles que querem se aprofundar no assunto, recomendamos a leitura do livro The Illusion of Control, do Mario Van Hook. É uma leitura enriquecedora e transformadora, que nos convida a repensar a forma como gerenciamos projetos e abraçar o poder dos dados. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que se sintam inspirados a usar os dados a seu favor na gestão de seus projetos. Até a próxima!